O Centro Espírita Francisco Cândido Xavier está de sede nova, casa nova, abrindo agora aos domingos para palestra pública. E hoje nós vamos ter uma palestra com Gelson Luiz Roberto, aqui no Centro Espírita Francisco Cândido Xavier. Nós vamos conversar um pouquinho antes com ele. Gelson, primeiro, seja muito bem-vindo a esta casa e a esta cidade. Eu coordeno o Departamento de Saúde Mental da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul. A palestra é sobre amor-terapia. Vamos falar um pouquinho de psicologia. Na atualidade, os jovens, eles se ligam muito à internet, mantendo relações interpessoais com pessoas que nem se conhecem. Você acha que isso pode prejudicar os jovens e de que maneira a psicologia pode ajudá-los? Na verdade, isso é uma das questões mais sérias atualmente, na atualidade, na realidade do jovem. Não só do jovem, mas da sociedade como um todo, porque a gente vai perdendo as referências. Na medida que a gente não tem um trabalho de intimidade, uma construção que envolve realidades e tudo fica muito virtual, a dimensão da relação vai se perdendo. E aí, isso, do ponto de vista do jovem, que não tem a maturidade ainda, não construiu referências mais sólidas, pode causar uma série de complicações, tanto do ponto de vista da forma como ele lida com essas relações, como também de inibições, da dificuldade de lidar com frustrações e assim por diante, que a gente vê hoje em dia esses comportamentos aí aberrantes, destrutivos que acontecem em função das dificuldades que está se tendo nos relacionamentos humanos. Como que a psicologia pode ajudá-los? Olha, a psicologia tem se preocupado muito nisso, no sentido de alertar os pais, porque não é só o jovem, mas é a necessidade de que a família haja um resgate da comunicação, dos vínculos, porque muitas vezes os pais também estão cansados, porque na verdade o mundo todo está doente. A gente vê um adoecimento geral da forma de ser e de viver a realidade, e isso afeta toda a dinâmica da sociedade. Então, de uma maneira, a gente vê a sociedade se adolescendo, os pais não querendo envelhecer e os filhos não querendo crescer. Chega um pai cansado do trabalho, é mais fácil dar um tablet, um computador, ou deixar o filho no telefone, do que poder interagir, poder construir um espaço de afeto, de comprometimento. Então, a questão começa não só no jovem, começa na própria dinâmica familiar. Falando dessa dinâmica familiar, como é que a gente faz, qual o caminho para a gente ressignificar uma criança interna ferida? Um caminho é acolher, mas não se identificar. Porque se tu se identifica com a criança ferida, tu se torna ela. Então tu tem que reconhecer essas partes de ti, acolher de maneira amorosa, mas num diálogo interno, através de várias formas, né? Seja no trabalho de uma psicoterapia, seja no sentido de eu poder reconhecer que momento ela surge, que emoções, quais as fantasias que envolve por trás dessa criança, poder dialogando e ajudando ela a superar, né? E integrando essa parte dentro da gente. É um processo, né? Nesse processo, o medo se cura com conhecimento? O conhecimento é uma ferramenta, mas não é suficiente. Porque muitas vezes a gente conhece aqui, e tem que descer para o coração. Então, se a gente não conseguir poder realmente adentrar nos meandros do medo e poder estabelecer quais são o movimento que está próximo, porque o medo sendo uma emoção, ele é uma resposta já. Então, se ele é uma resposta, ele é resposta a alguma coisa. Então, eu sinto medo porque tem ou uma fantasia, uma dinâmica, um trauma, então, que está por trás desse medo. Então, não adianta eu ficar só no entendimento da resposta, reconhecer que existe. Eu tenho que entender o que está por trás, né, dessa emoção, para poder justamente ir trabalhando e buscando formas de superar essa dificuldade. Tá certo. Agora, hoje a palestra é sobre amor-terapia. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como que o amor pode nos ajudar em todo esse processo de cura. É uma proposta, na verdade, que está ligado ao que a doutrina espírita tem para nos oferecer, apesar que já tem pesquisas sobre o poder da gratidão, sobre o poder do amor. Existem várias pesquisas no mundo inteiro
falando o quanto o sentimento, seja de gratidão, de amor, tem realmente um poder curador. Não só do ponto de vista emocional, mas físico. Então hoje a gente já está trabalhando essa que é a força maior do ser humano, né? É a força que rege o universo. E através justamente do amor que a gente pode buscar uma síntese e uma superação de todos os nossos dramas. Tá certo, Gelson. Bom, aqui ele só deu uma pincelada sobre amor-terapia e agora a gente vai assistir a palestra propriamente dita e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito mais. Então, com vocês, Gelson Luiz Roberto, Amor-terapia. Agradeço ao Centro Espírita Francisco Cândido Xavier pelo convite, na figura dos diretores da casa, que gentilmente me convidaram para estar com vocês. E nesse dia tão especial, que comemora os 150 anos do desencarne de Allan Kardec, nosso grande abridor de portas, que trouxe a mensagem do Consolador prometido para todos nós. Então é um momento bonito, espiritualmente especial para nós, já que é a data que a gente comemora a partida dele de volta para o mundo espiritual. E a proposta de hoje é falar um pouquinho sobre a ideia que o amor possa ser uma forma de cura, de terapia. Isso não é nada novo, né? Que já está lá no Evangelho, que o amor cobre a multidão de pecados. Então a gente tem no amor a força mais poderosa do universo. Existem várias pesquisas hoje em dia sobre o poder da gratidão, sobre o poder do amor, do poder do perdão. Então a gente vê quanto sentimento, os sentimentos nobres, e o amor é o seu estágio mais elevado, tem realmente um efeito benéfico sobre a saúde de todos nós. A saúde psicológica e a saúde física, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E o amor é algo tão potente e tão maravilhoso que a figura, a imagem de Deus se equivale ao conceito de amor, né? Então quando João lá no Evangelho diz que Deus é amor, ele está realmente expressando que o amor é, de alguma maneira, a própria manifestação divina que sustenta e permeia todo o universo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o amor, mas mais do que falou sobre a cura pelo amor, mais do que poder entender melhor isso, eu acho mais interessante trazer para vocês por que temos tanta dificuldade de amar, se o amor é tão importante para nós. Porque as pessoas morrem pelo amor. As coisas mais incríveis que as pessoas fazem na vida são movidas pelo amor. E assim também como as coisas mais trágicas são movidas em nome do amor, não que seja o amor, mas em nome do amor, né? E Joana de Ângeles, a nossa benfeitora, então ela vai dizer que em qualquer circunstância a terapia mais eficiente é amar. O amor é a vibração de Deus que perpassa em todas as coisas do universo. É o antídoto eficaz para todo o sofrimento, prevenindo, diminuindo ou mudando a estrutura. Então, o amor é o que dá sentido para a nossa experiência humana e a realização plena do nosso ser, da nossa totalidade. Então, a gente vê assim, nas palavras da Joana de Ângeles, que realmente o amor é algo essencial para todos nós. Ninguém vive sem amor. Existem pesquisas com animais, com plantas, de como elas reagem
ao sentimento amoroso do ser humano. Como que as plantas respondem a isso. Existe pesquisa, por exemplo, com animaizinhos, com coelhos, de um tratador que ia tratar os coelhos que estavam num laboratório de pesquisa médica, e aqueles coelhos que ele conseguia tocar, e onde ele demonstrava o afeto, que eram muitos coelhos, eles não alcançavam, ele mandava a ração para cima, mas não tinha uma relação direta de vínculo, de toque. Aqueles coelhos que ele tocou e demonstrou afeto responderam melhor ao tratamento do que os coelhos que não tinham o vínculo e o carinho afetivo do tratador. Então, tu vê que até os animais respondem, né, de maneira eficaz a esse apelo amoroso. E aí o La Fontaine, que escreveu várias fábulas, diz: nada tem poder sobre o amor. O amor tem-nos sobre todas as coisas. E Gandhi vai dizer: por mais duro que alguém seja, derreterá no fogo do amor. Se não derreter, é porque o fogo não é bastante forte. Então, temos aí, nas palavras de Joana de Ângeles, desses autores, esse reconhecimento que o amor move a nossa vida, que o amor estimula, que o amor dulcifica, que o amor consola, que o amor enche de esperança, que o amor cura, que o amor transforma. E se é tão importante isso em nossa vida, por que é tão difícil a gente amar? Se há 2000 anos Jesus já trazia essa mensagem libertadora para nós, o que acontece com a gente? Que a gente não consegue viver e aproveitar essa oportunidade que é o exercício do amor. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão nesse momento, né? As barreiras que nós temos no exercício do amor e da impossibilidade de aproveitar ele em nossas vidas. E a gente vai então refletir, puxa, se a gente vê a realidade do ser humano, a gente vê que a grande maioria das pessoas não sabe o que é amar. Não sabe nem que tem sentimento, gente. Que dirá que sentimento passa por eles. O Jung, que é um psicólogo suíço, diz que o sentimento é o fator mais importante na humanidade. Que o sentimento humaniza todos nós. Vai tornando a gente cada vez mais refinados e capazes na nossa condição humana. Tirando a gente de reações intempestivas, animalescas, primitivas, e nos dando capacidades novas de relacionamento. Então, toda a base do relacionamento está baseada no sentimento. Mas nós temos uma inconsciência em relação ao que a gente sente. Né? E quando o sentimento vem, ele vem de forma inferior. Né? Então, porque o sentimento, do ponto de vista da psicologia, ele é uma forma de razão. Assim como o cérebro, a mente, o pensamento também trabalham em cima da razão, o coração também é uma forma de razão. Os chineses então diziam que a gente pode pensar pela cabeça ou pensar pelo coração. Só que enquanto a cabeça, a razão está na questão, por exemplo, de julgamentos, né, conceituais, o coração avalia a partir de qualidades do sentimento.
né? O bom e ruim, certo e errado. O sentimento, ele é uma forma objetiva de reconhecer a realidade. Então, uma pessoa que tem um sentimento bem trabalhado e começa a viver o amor, ele consegue perceber melhor o outro, a necessidade real do outro. Porque amar não é simplesmente se vincular ao outro emocionalmente. Amar é compreender, é reconhecer, é entender a realidade do outro e responder a partir dessa realidade. Isso que envolve também, então, a questão da empatia, porque ser empático é poder, de uma maneira, se colocar no lugar do outro, né? Mas o que acontece nas nossas vidas humanas é que nós temos muita dificuldade de expressar o sentimento e expressar o nosso amor. E muita dificuldade de receber amor. Então o nosso sentimento, ele acaba sendo inferior. A gente tem culpa, a gente tem medo, a gente tem vergonha. Quem é que consegue dizer de maneira realmente sentida que ama alguém? Quem é que consegue realmente sensibilizar e pedir desculpa com sinceridade diante de uma atitude equivocada? Quem é que, diante de uma situação de exposição, consegue ter dignidade e poder aceitar um valor que o outro dá sem se sentir envergonhado e com medo dessa exposição? Então, no fundo, a grande dificuldade em relação a usar o amor e se beneficiar da cura pelo amor é que a gente não acredita que pode ser amado. Essa é uma questão muito importante para a gente. A gente não acredita que mereça o amor. E a gente não acredita que temos a capacidade de amar. Então, a nossa consciência ainda, do ponto de vista dessa condição que envolve o sentimento, ela é muito ainda complicada, ela é muito ainda pouco elaborada pela nossa parte. Nós fugimos do conflito, nós temos dificuldade de suportar afetivamente a outra pessoa, a gente não consegue falar do que acontece com a gente, dentro da gente, né? A gente tem duas atitudes: ou a gente tem medo de se expor para não se machucar, ou a gente quer se misturar emocionalmente com o outro, achando que o outro tem que compreender a gente totalmente, sem reconhecer a individualidade do outro. Ou a gente se mistura muito emocionalmente, ou a gente se defende da vida, não deixando de ser afetado pelo sentimento da pessoa. Então, na verdade, o amor está aí. Está na manifestação das coisas que Deus nos dá, está no ar que a gente respira, está na ação dos mensageiros que nos protegem. Tudo é permeado pelo amor, mas nós não conseguimos tirar proveito dele. E isso, Joana de Ângeles, então ela vai pegar essa máxima cristã que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ela vai pegar essa que é o princípio e a síntese de toda a doutrina de Jesus e vai dizer que, do ponto de vista da estratégia psicológica, da metodologia do nosso trabalho para exercitar o amor, a gente tem que inverter isso. Primeiro, amar a nós mesmos,
para depois amar o próximo e depois amar a Deus. Então a Joana, ela vai dizer que é fundamental que a gente possa começar verdadeiramente a se amar. E por que é tão difícil a gente se amar? Porque se ela propõe isso nos livros dela como uma condição importante, é sinal não só que isso tem valor, mas que há uma dificuldade nossa em relação a isso. Então, o ser humano é um bicho muito complicado. A gente é muito complicado, gente. A gente quer amar, mas tem medo de amar. A gente quer ser feliz e não sabe como construir a felicidade. A gente quer ser compreendido pelo mundo, mas a gente é cheio de emoções que complicam as relações. Então, a gente dificulta aquilo que pode ser simples. Então, o maior complicador dessa dinâmica que envolve o relacionamento humano e a capacidade de usufruir do afeto e do amor está dentro de nós mesmos. E por onde passa essa dificuldade de acreditar e de realmente construir esse caminho de auto-amor? Então, uma das questões que a gente levanta a partir disso é que a gente não acredita no amor de Deus. Não acredita nele. Ou, não é que a gente não acredita no amor. A gente acredita no amor. A gente acredita que Deus é amor. Mas a gente não acredita que a gente possa ser merecedor do amor de Deus. Deus ama todo mundo, menos eu. Né? E isso é uma falácia nossa. Então a gente não abre o coração para dizer, puxa, Deus me ama. Eu posso me refugiar nele. Ele torce por mim. Ele acredita em mim. Ele quer o melhor para mim. E eu posso trazer isso realmente no meu coração de uma maneira muito lúcida e muito consciente. Então a tendência da gente é não só não ter consciência desse amor de Deus, mas acreditar que por algum motivo nós somos o último da fila. E fomos esquecidos igual um canto aí. Né? Isso é porque a nossa dinâmica psicológica, o nosso psiquismo está recheado de fantasmas. Por culpa, por medo, por falta de fé. E aí a gente começa a criar uma defesa psicológica frente ao amor. Eu começo a ter medo do amor. Eu começo a ter medo de suportar a ideia de que dessa fantasia ser verdadeira. E se realmente o mundo não me amar? E se o mundo realmente não gostar de mim? E se Deus realmente não me amar? Ai, que medo! Então a gente vive muito mais o medo do amor do que o amor. A gente se comporta muito mais pelo medo de ser amado ou de não ser amado e o medo de amar, no que a possibilidade de abrir nosso coração para a experiência do amor. Então a gente se justifica, a gente cria provocações. Ah, então se ele me ama, ele tem que provar para mim que ele me ama. Devo começar a ser exigente. Ele dá a mão, eu quero o braço. Ele dá o braço, eu quero casar com ele. Daí ele casa. Daí eu quero tiranizar a pessoa. Então a gente está sempre querendo provas
que a gente possa ser amado. A gente nunca está satisfeito. A gente nunca se convence que o amor está ali, na forma possível que pode estar. Nas possibilidades onde cada um tem uma condição de viver, de expressar e de poder, de alguma maneira, dar conta desse amor. Então, no fundo, de um lado a gente tem muito medo do amor e de outro lado a gente exige até o outro dizer, não aguento mais. Então a gente não facilita a vida da gente, nem do outro, em função dessa dificuldade nossa de lidar com o sentimento e com o amor. No Evangelho diz, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, na verdade, a gente vê que o amor é uma conquista da nossa evolução espiritual. Então, diante do medo do amor, o que a gente faz? A gente regride. Porque no processo psicológico do ser humano, quando a gente não consegue avançar diante de um obstáculo, diante de um trauma, diante de um movimento de dificuldade, a gente tende a voltar para trás. Eu estou indo para um caminho, não consigo ir mais nesse caminho que eu faço, eu volto. Eu volto para tentar outro caminho. E esse voltar para trás, ele não necessariamente ele é negativo. Mas, em função da nossa dificuldade, a gente às vezes prefere ficar acomodado naquilo que a gente já conhece. Então, às vezes eu regrido e fico preso no passado, em padrões que eu já conheço, mesmo que esses padrões sejam desfavoráveis. Mas é o que eu sei. E aí eu não me dou chance para o novo. Então, muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar seu sentimento, elas são tomadas por impulsos mais primitivos. Reações emocionais, violência, ciúme, raiva, mágoa, ressentimento, exigência. Porque como ele ainda não consegue vivenciar as relações nessa base amorosa, ele acaba buscando uma reação mais primária que está lá dentro. E em vez disso ajudar, isso acaba complicando mais os relacionamentos, né? Então, o que acontece? Em vez de amar, porque o amor é uma atitude de abertura para o outro, a gente julga. A gente julga os outros. E julga os outros em função da nossa necessidade, do nosso preconceito, das nossas marcas emocionais. Porque há uma dificuldade da gente de poder realmente acreditar nas possibilidades da nossa alma. Então a gente fica preso nas marcas da experiência. Por exemplo, eu faço uma viagem para a África e, por infelicidade, um leão me ataca e eu sou quase devorado pelo leão, consigo sobreviver, totalmente arranhado, mordido. Depois de muitos meses eu consigo sobreviver e eu fico com a marca dessa experiência.
E aí eu fico com raiva, com ódio dos leões. E aí eu começo a fazer uma campanha, vamos matar todos os leões do planeta. Porque os leões são animais que não ajudam em nada, que só ameaçam a vida da gente. E eu não tenho mais vontade de me relacionar, depois disso, com nenhum leão. Mesmo pela fotografia. Agora a fotografia já me dá um arrepio. Então o que acontece? Eu estou preso numa experiência negativa. E eu faço dessa experiência particular um entendimento que é global. Como, por exemplo, os homens são todos iguais. Só muda o endereço, né? Então a gente usa de preconceito. Ah, porque minha experiência foi negativa daquela relação, agora eu entendo que todos os leões também são negativos. E na verdade, o problema não é o leão. Porque o leão está na natureza dele. O leão, quando tem fome, ele vai buscar um alimento. De repente me achou eu gordinho, fofinho, interessante, até uma qualidade para o leão. Ele gostou de mim, né? Então, na verdade, o problema não é o leão. O problema sou eu. Por quê? Porque eu não conheço a minha natureza. E não conheço a natureza do leão. E por não conhecer a minha natureza e a natureza do outro, eu não consigo me relacionar de maneira positiva. Assim, o Jung vai dizer, o que garante o verdadeiro relacionamento e a capacidade de aproveitar o amor é a objetividade. Porque as relações são recheadas de exigência, de constrangimento, de projeção, de projetos de coisas no outro, onde um e o outro perdem a liberdade no relacionamento. Jung diz, só o conhecimento, só a objetividade garante um verdadeiro relacionamento. Então, sem eu conhecer minha natureza e a natureza do outro, não há um bom encontro. Se eu sei da minha limitação, que eu não corro muito, que eu sou fraco diante do leão, né? Se eu conhecer a natureza do leão, que ele tem fome, que ele gosta de carne e que ele tem agilidade, bem, então eu posso agora me relacionar com ele, porque eu sei que não posso chegar muito perto dele. E que a minha forma de me relacionar com ele tem que ser uma forma adequada à condição dele e à minha condição. Então, se eu não conhecer as minhas necessidades emocionais, se eu não conhecer as minhas condições internas, os meus sentimentos, e não me relacionar primeiramente com a minha natureza, como é que eu vou me relacionar com a natureza do outro? E por isso que a Joana fala que para mim poder amar ao meu irmão e poder amar a Deus, eu tenho primeiro que me amar. Então, Deus está a todo momento sussurrando em nosso ouvido. Meu filho, eu te amo. Meu filho, eu fiz esse mundo para ti. Eu quero o melhor para ti. Mas a gente não escuta. Porque o nosso coração está fechado ao amor dele, porque nós não confiamos no amor. Nós não somos merecedores desse amor. A gente é preso ainda nesse medo infantil que não nos deixa abrir nosso coração para a experiência amorosa. A gente traz culpa do passado. A gente é preso em situações que, de um lado, envolve essa culpa e, de outro lado, envolve exigências infantis. Então, uma das questões importantes para realmente ser curado pelo amor é superar nossas culpas. Não é Deus que nos julga. Não é Deus que nos culpa.
Deus é tão maravilhoso na sua perfeição que tem a lei dele. Olha, tem uma lei que vale para todo mundo, porque eu amo a todo mundo, e eu acredito que com isso tudo se resolve. E ponto, né? E aí a gente pensa, puxa, eu vejo pacientes que têm uma crise existencial e dizem, puxa, Deus fez tudo errado, por que tem esse monte de gente sofrendo, né? Por que as coisas acontecem dessa maneira? O problema não é o amor de Deus. O problema não é Deus, o problema somos nós. Então, a culpa, ele é realmente um entrave muito grande nesse processo de poder amar e se beneficiar do amor. Joana vai dizer que o ser consciente, né? Deixa eu ver se eu estou aqui, não tenho aqui. Que o ser consciente não se julga, nem se culpa, mas se descobre. Então, a experiência da vida é um convite para a gente poder aprender. Isso já é um ato amoroso da nossa parte. Então, em vez de ficar desperdiçando a vida ou se culpando, porque isso é um desamor, a gente está desprezando a vida que nós temos, quem sabe a gente assume por inteiro a vida como ela se apresenta para cada um de nós, como realmente um ato amoroso de Deus, como uma oportunidade amorosa para nós mesmos. Vamos nos oportunizar, gente. Vamos realmente enxergar em cada pessoa essa presença divina. Vamos reconhecer o nosso medo. Vamos reconhecer as nossas necessidades. Vamos assumir essa tarefa de poder se deixar levar pela doce presença amorosa de Jesus em nossas vidas. E nesse processo, nesse exercício, tem algumas questões que são fundamentais. Uma, a gente tem que se responsabilizar pelo nosso sentimento. Isso é uma condição fundamental para a gente poder viver o amor, tanto na relação conosco mesmo, como na relação com o outro. Porque a gente não assume a responsabilidade do nosso sentimento. Ou a gente não tem consciência do nosso sentimento, ou a gente responsabiliza o outro. Se eu estou triste, tu me magoou, tu me feriu, tu é o outro. Não. O outro foi rude, mas a mágoa é minha. O outro foi ignorante, mas o sentimento é meu. Então, o sentimento sempre é nosso. E se a gente não reconhecer e não nos tornarmos responsáveis pelo nosso sentimento, tudo começa errado. Isso gera uma grande confusão. Então, é fundamental que a gente possa realmente fazer um movimento em nossa vida de poder reconhecer que ele é parte nossa. E um segundo movimento importante é o quanto expressar o que a gente sente é libertador. Quanto isso é transformador. Eu tenho realmente coragem de dizer, eu sinto isso, e assumir para mim e para o mundo, isso cria um movimento interno que é extremamente salutar para a nossa vida. Mas isso é difícil para a gente. Porque a gente fala do nosso sentimento, a gente fala da atitude do outro. Tu me fez isso. Parece que eu estou falando do meu sentimento. Eu não estou falando do meu sentimento. Eu estou julgando e acusando outra pessoa. Então, eu ia dizer, tu me fez isso, eu me sinto triste.
frente à tua situação. Não sei se foi intencional ou não, mas eu me sinto triste. E eu posso falar da minha tristeza e não do outro. Então é importante que a gente possa, de uma maneira, aprender a reconhecer o nosso sentimento e expressar ele. E aí existem dois grandes inimigos para isso. Um é a arrogância. A arrogância, ela é fruto de uma mistura de orgulho com medo, com insegurança interior. Então a pessoa que é insegura, mas orgulhosa, ela não consegue assumir as suas dificuldades. Ela não consegue reconhecer as suas necessidades internas. Então ela age como uma arrogância, como se não precisasse do outro. E aí quem perde? Ela. Né? Porque ela cria uma barreira e ela fica apartada da vida. Vai perdendo a conexão com a sua essência e com essa base amorosa que permeia a nossa existência. Então, a arrogância é uma das maiores dificuldades para a gente poder, de uma maneira, usufruir do amor. E a outra é a carência afetiva. Joana diz: quando se é carente de afetividade, a mesma se apresenta em forma de ansiedade perturbadora, que gera conflitos e insatisfação logo seja atendida. Então, a pessoa que é muito carente, ela tem uma tendência de ter uma autoestima muito baixa. Então, ela deposita todo o valor no outro. E ela fica dependente do outro. E como ela é carente, nunca chega. Porque o outro, mesmo que o outro dê afeto para ela não consegue, de uma maneira, trazer esse afeto dentro de uma consciência da qual ela é digna de receber esse afeto e de merecer isso. Então o que acontece? Se o outro deixa de dar o afeto ou se importa com outra coisa, ela se frustra e fica insatisfeita. Ou gera uma relação de dependência do outro. Então, aí a necessidade, de novo, de a gente aprender a amar a nós mesmos. Porque na carência afetiva há uma tendência de nós negligenciar a nossa necessidade, a não acreditar na nossa capacidade de ser amoroso e de poder ser amado. Então, no fundo, o pior abandono é o abandono de nós mesmos. É muito mais difícil ter a dignidade de assumirmos quem nós somos, com os limites naturais que fazem parte da nossa vida. A gente não precisa, para se sentir amado e merecedor, ser um Brad Pitt ou ser um anjo, nem bonito e nem perfeito. Porque o amor é condição da existência, gente. Então, a gente tem que começar a avaliar dentro de nós o que está por trás da nossa pouca autoestima, da nossa ansiedade por amor, da nossa carência afetiva. Por que eu não consigo me reconhecer, me dando esse direito de ser amado, de reconhecer que Deus torce por mim e me ama, né? Então eu tenho alguns princípios para a gente exercitar o amor, nesse exercício de amor-terapia, porque o amor já está aí, né? O amor é uma dádiva abundante no universo, porque tudo é fruto dele. Se a gente não consegue digerir o amor ou trazer para a nossa vida, há uma incapacidade nossa. Então, algumas regras favoráveis a isso é trazido pelos toltecas, que eram índios da fase antiga do México, antes dos astecas e incas,
é uma civilização que existiu. Eles tinham 4 princípios, que eu acho que ajuda a gente poder aprender a se relacionar de maneira amorosa e aprender a receber também o amor do outro. Eles diziam assim, que a nossa fala tem que ser impecável. Se tu for expressar alguma coisa, expresse de maneira adequada. Expresse realmente de maneira objetiva e clara. Porque a falta de comunicação entre a gente é uma das coisas mais problemáticas do ponto de vista do relacionamento humano. Ou a gente não se comunica, ou se comunica mal, ou espera que o outro nos escute e nos entenda e a gente não consegue se colocar. E para a gente poder chegar nessa expressão adequada, uma condição é não pessoalizar. É aquilo que eu falava, não levar para o lado pessoal, não julgar o outro. Eu posso falar de mim, do meu sentimento, como eu comentava com vocês, mas não do outro. Ah, tu é ruim, tu é um bandido. As conversas começam assim, né? A pessoa critica, né? Ah, tu não... Ah, eu te pedi para lavar, para juntar lá a roupa que estava no chão, né? E tu não fez isso, né? Ah, daí a pessoa começa a trazer outras coisas. É sempre assim, né? Tu nunca faz o que eu quero, né? Tu nunca... E aí a pessoa está julgando o outro. Ah, tu é um imbecil, tu é um traste, tu é inútil. Daí a gente começa a julgar. Em vez de questionar a situação. Aí eu vi que tu não recolheu a roupa que eu te pedi. Alguma coisa, o que aconteceu? Em vez de julgar. Ou isso me deixa sobrecarregada quando tu não faz isso. Mas eu não estou dizendo que ele é isso, que é aquilo, porque não recolheu a roupa. Estou dizendo que isso me afeta. Né? E se tu puder juntar a roupa, isso vai me deixar feliz. Então eu posso falar de mim. Então, se eu não pessoalizar e realmente não querer invadir a mente da pessoa e determinar o que ela sente, o que ela pensa, isso facilita a nossa vida. Porque se a gente não sabe o que vai dentro da gente, o que é o que vai no mundo interno do outro. Talvez ele pode não ter juntado a roupa porque está com dor de cabeça, porque está preocupado com alguma coisa, ou porque ele é preguiçoso mesmo. Tudo bem. Mas a gente não cabe a gente se ocupar disso. Cabe a gente lidar com a situação. Então, se a gente não pessoalizar, isso facilita de maneira. Então, para isso, a gente não pode apressar o nosso julgamento. A gente evitar interpretar o outro. Se a gente tem alguma fantasia que está sendo rejeitado, em vez de se sentir rejeitado ou dizer que ele está rejeitando, em vez de interpretar o outro, vamos perguntar. Eu tenho um irmão gêmeo que é médico. E quando ele fazia medicina, eu conhecia alguns colegas dele e ele conhecia alguns colegas meus. E um dia eu estava passando para pegar um ônibus no centro de Porto Alegre e um colega dele passou por mim. Só que ele passou muito rápido. Quando eu me virei, ele já tinha passado. E eu não pude cumprimentar ele. Ele falou para o meu irmão que eu tinha passado por ele e tinha rejeitado ele, né? Bem, começando que eu também podia ter sentido rejeitado, porque também não me cumprimentou. Então, se é para poder julgar, eu podia estar me sentindo no mesmo lugar que ele. Segundo, eu não cumprimentei ele, não porque eu não queria, não estava interessado nele, é porque realmente não deu tempo. Então, toda vez que a gente interpreta e julga outra pessoa, tu impede a relação. Tu impede o encontro. Não é encontro daí. Está se relacionando com a fantasia dele e não comigo. Então, em vez de interpretar, ele pode dizer: ah, Gelson, aquele dia eu vi que tu passou na parada de ônibus
E eu fiquei esperando tu me cumprimentar e tu não me cumprimentou. Eu falei, realmente, eu te vi de relance, não deu tempo, né? Então ele pode perguntar o que aconteceu, em vez de ficar interpretando. Então, evitar a interpretação é algo fundamental, para a gente poder realmente criar uma ponte de encontro verdadeiro e positivo. E por 4, o gato inter, é poder de igual maneira sempre dar o melhor de si. Se a gente for fazer alguma coisa, vamos fazer com amor. Vamos acreditar nesse amor. Vamos fazer bem feito. Vamos ser inteiros no que a gente faz. Por amor a nós, acima de tudo. Por amor à vida. Por amor a Deus. Se o outro não compreender isso, se o outro não reconhecer isso, se o outro desprezar isso, tudo bem, gente. Porque muitas vezes a gente sai da gente e fica esperando o outro. E a gente fica infeliz. Mas se a gente acredita naquilo, por que eu vou ficar infeliz? Se aquilo que eu faço é verdadeiro, é algo que tem sentido para mim, por que eu não posso me realizar? Porque eu tenho que ficar sempre na dependência do olhar do outro, para que as minhas coisas possam ter valor e tem que ser reconhecidas. Então é importante que o nosso movimento seja realmente um reflexo desse auto-amor, desse reconhecimento que as coisas têm valor por si mesmas e que eu possa realmente viver a partir desse reconhecimento. Na medida que a gente fizer isso, naturalmente esse amor vai se abrindo. E a experiência terapêutica do amor vai inundando nossa mente, nosso coração, vai permeando nossa vida. E quando a gente vê, sem se dar conta, a gente é feliz. E a gente é feliz por pouco. Por uma flor que a gente vê no jardim, por um sol que nos brinda numa manhã, pela possibilidade de viver e respirar o ar, pelas pessoas que a gente convive, porque a gente reconhece, acima de tudo, que o amor está em nós, está em tudo, está em Deus e está no nosso próximo. E aí realmente a gente descobriu o caminho para a cura do amor. Tanto se de ser curado, como levar também o amor como uma forma de curar o nosso irmão e a nossa humanidade. Então fica alguns elementos para a gente poder refletir, torcendo, desejando que o amor de Jesus, o amor do Pai, possa nos impregnar com a sua força e nós possamos realmente usufruir cada vez mais dessa presença divina em nosso coração.